A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos, exaltamos, bendizemos o nome do nosso Senhor. Diz as Escrituras, Jeremias capítulo 12, do 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe, boa noite a você, querido ouvinte. Que a paz de Deus reine sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Nesta noite, nós estaremos finalizando, sim, estaremos encerrando a série A Resistência e o Deus Compassivo. E como nós estamos caminhando no livro de Jonas, nós agora vamos estar entrando no último capítulo, que é o capítulo 4. E sempre em cada capítulo eu dou um subtema. O subtema desse capítulo 4 é o vaso que precisa ser moldado. Mas vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Porque eu sou um vaso que precisa ser moldado. Você é um vaso que precisa ser restaurado, moldado, e até mesmo, quem sabe, nós estamos precisando sermos quebrados para sermos reconstruídos por Deus. Então coloca a tua vida na mão do olheiro agora. Apresente-se a Ele. Vamos falar com o Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, Tu és a nossa esperança. Tu és a esperança de Israel, Senhor. Tu és a fonte de águas vivas. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que salva. Tu és o Deus que liberta. Tu és o Deus que transforma. E na Tua presença nós nos colocamos agora. Nós reconhecemos, Pai, que precisamos ser restaurados pelo Senhor. Precisamos ser moldados pelo Senhor, Deus. Vem, ó Pai, vem nos levantar, Senhor. Vem nos restaurar, Senhor. Se for preciso, o Senhor nos quebrar para nos fazer de novo. Fique à vontade. Fique à vontade, nós confiamos no Teu trabalhar. Nós confiamos no Senhor, Deus. Nós confiamos. Pai, nós acabamos de ler aqui a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra nos declara que o Senhor falou para Jeremias, Senhor. Ele descer à casa do olheiro, ali o Senhor ministrou a ele uma parábola, meu Pai. A parábola do olheiro, meu Deus. E muitas das vezes nós estamos nessa situação, precisando ser quebrados, moldados. Sim, Senhor, nós precisamos. E quando o vaso ele é quebrado, ele não serve mais para nada. Senhor, ele não tem mais nenhum propósito pelo qual o olheiro pretendia, Senhor, para com aquele vaso. Senhor, e esse ato de modelar o barro em uma outra obra,
Senhor, aceitável para ti, sem defeito, Senhor. É isso que o Senhor demonstrou para Jeremias que queria fazer com o povo. Restaurar, santificar, Senhor. Colocar, Senhor, em uma posição para te adorar, para buscar a tua face, Senhor. Ó Deus querido e Deus amado, então nós queremos ser transformados pelo Senhor. Queremos que o Senhor tire as imperfeições, Senhor. Se for preciso quebrar o vaso, quebra este vaso. Se for preciso restaurar ele, restaura. Se for preciso passar, Senhor, uma lixa para tirar, Senhor, os caroços, Senhor, as impurezas, assim o Senhor faça. Em nome de Jesus, Deus soberano, Deus eterno, trabalha em nós como o Senhor declarou para Jeremias, que estaria trabalhando, Senhor, aperfeiçoando aquele povo. Toma o teu lugar, Senhor, em nome de Jesus. Toma o teu lugar nas nossas vidas, Senhor. E muitas das vezes existem vasos que estão rachados, Senhor, que precisa, Senhor, verdadeiramente de um trabalhado, Senhor. Existem vasos que estão, Senhor, parados no canto, Senhor Jesus amado, empoeirados, vazios. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Nós somos vasos na tua mão, queremos declarar, somos vasos de barro, porque o vaso de barro, ele pode ser trabalhado, ele pode ser modelado, ele pode ser quebrado para ser feito de novo. Senhor, verdadeiramente toma o teu lugar neste vaso que somos nós, para que possamos ser vasos de honra e não de desonra, vasos que te glorifique, que exalte o teu nome, vaso disponível para o Senhor usar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então vem nos moldar, vem trabalhar em nós, vem nos fazer conforme o Senhor quer o olheiro e nós somos os vasos. E como diz aqui no versículo 6 de Jeremias, Senhor, o Senhor pode fazer de nós como o olheiro faz com o vaso. O Senhor pode fazer de nós, Senhor, um vaso, Senhor Jesus, que o agrade, o vaso que glorifique o teu nome. E é assim que nós queremos. Somos imperfeitos, somos falhos, mas neste momento nós te pedimos perdão. Pedimos que o Senhor passe o teu sangue sobre nós, que o Senhor nos purifique, Jesus. Pedimos que o Senhor aceite, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto, a nossa oração. Que o Senhor não nos lance fora da tua presença, mas restitui-nos a alegria de salvação. Nós queremos estar nas tuas mãos, porque não tem mão melhor para nós estarmos. Toma o teu lugar nas nossas vidas, Senhor. Queremos ser cheios, não queremos ser vasos vazios. Não queremos ser vasos, Senhor, que não vai servir para nada nas tuas mãos. Mas queremos ser vasos de honra, vasos, Senhor, usados pelo Senhor, vasos em prontidão, Senhor, disponível para a hora que o Senhor quer, para o lugar que o Senhor quer colocar. Que nós não venhamos a escolher, porque quem manda não é o vaso, mas é o olheiro, Senhor. Oh Deus, vem trabalhar em nós, para depois, através de nós, recebe a nossa gratidão, ó Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus que nos deu a vitória em Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário, né, queridos? Em nome de Jesus, amém? Então, estamos chegando ao final de mais uma série. E antes de nós darmos continuidade ao último capítulo do livro de Jonas, eu gostaria de fazer um pedido para você, né? Compartilhe aí para várias pessoas, nos seus contatos do WhatsApp. Compartilhe no seu Instagram, no Facebook,
né? Vá divulgando esse canal para que ele possa estar crescendo, dando o seu like. E não deixe de se inscrever, né, queridos? Não deixe de se inscrever. E você que está aqui pela primeira vez, eu quero dizer, sou grata a Deus por estar cooperando comigo. Sou grata a Deus por cada um de vocês que tem compartilhado, sabe? Sou grata a Deus. Eu não tenho palavras como expressar minha gratidão. E não tenho como recompensar cada um de vocês. Mas eu sei que o Senhor pode. Amém? Então, comece agora a compartilhar, eu te peço. Vá compartilhando para que pessoas sejam cheias de Deus, restauradas por Deus, renovadas por Deus, moldadas por Deus, porque hoje nós vamos falar sobre isso, né? O vaso que precisa ser moldado era Jonas. E nós não somos diferentes dele, não é verdade? Em nome de Jesus, nós vamos dar continuidade agora, mas não esqueçam, viu? Se inscrevam aí. E você que é a primeira vez, né? O link está na descrição, né? Dessa série, tá? Primeira. E você vai acompanhando, como também da última série que nós realizamos, que foi o Lembrar de Deus é Agir. O link também está aqui na descrição, tá bom? Então nós vamos agora ministrar a palavra do Senhor. Enquanto eu estou ministrando, você coloca os seus pedidos de oração aí, que vamos estar apresentando ao nosso Senhor. É Ele que pode, é Ele que resolve, Ele que opera o milagre. Quem faz é Ele, não é verdade? E nós só fazemos confiar nele, colocar no altar dele. Amém? Então, capítulo 4 de Jonas, né, o subtítulo diz assim, do capítulo 4, o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Por quê? Porque no capítulo anterior, o capítulo 3, a palavra de Deus vai nos falar que o Senhor considerou o arrependimento de toda a população ali da cidade de Nínive. Quando Jonas ele saiu a caminho de um dia, se bem que a cidade levaria 3 dias para ele percorrer, mas no caminho de um dia ele foi sucinto na sua pregação e com 6 palavras ele prega: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E uma cidade, queridos, uma cidade se converte ao Senhor. Que maravilha! E Deus recebe. Deus recebe. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Não é verdade? E Deus assim age com compaixão para com aquele povo, né? E Deus entra com intervenção, liberando a graça, a misericórdia e o perdão. E no capítulo 4 já inicia dizendo o seguinte: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que se arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Imagine, meus queridos, imagine. Olha bem o versículo 4 e 5 que diz assim: e disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Nós podemos observar aqui que Jonas ele fica com raiva, ele fica aborrecido por Deus ter poupado os ninivitas e faz aquela oração, sabe, queridos?
Ele vai dizer assim: eu disse que ia fazer isso. Motivo este que eu fugi. Ele já vai justificando porque ele fugiu. Na Bíblia de edição de notas, né, que chama-se a tradução INTLH, para jovens, fala assim, né, que Jonas ele dá uma definição a Deus. Ele diz: és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabias que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Deus, ele, diante desse diálogo de Jonas, na oração, Deus ele vai ensinar Jonas sobre a misericórdia. Tem até um versículo que Deus diz assim: terei misericórdia para quem tem misericórdia. E Deus ele vai ensinar, porque Deus ama Jonas, sabe, queridos? Deus ele vai ensinar. Muitas das vezes eu preciso aprender também. Você precisa aprender. E Deus tem um meio de nos ensinar isso, sabe? Então, Deus ele vai ensinar Jonas sobre a misericórdia usando as coisas fracas, como a bobeira e o bicho, para ministrar na vida deles. Aí Deus usa. O Senhor, ele nos surpreende sempre, né? Aonde que nós imaginaríamos, ou até mesmo Jonas, que Deus iria usar, né? A bobreira, usar um bicho para ministrar na vida dele. Aonde isso, né? Mas eu me lembrei agora, lá em 1 de Coríntios, né? No capítulo, não sei se é o capítulo, é o capítulo 25, não, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, que diz assim, ó: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Amém? E é isso que Deus fez. Então Deus vai usar essas coisas fracas, né, para ministrar na vida de Jonas, certo? Então Deus ele passa a ser, né, eu vi essa frase, Deus ele passa a ser o professor e Jonas o aluno. Deus é o olheiro e Jonas é o vaso. Deus ele é o Senhor e Jonas o servo. É Deus que manda e Jonas obedece. É isso aí, queridos, é isso aí, sabe? O livro de Jonas, né, é tremendo, ele nos traz muitos ensinamentos, sabe? E esse livro, ele já inicia com a voz de Deus, né? Deus, ele começa falando para Jonas, né? Ele anuncia o julgamento à cidade de Nínive. E o livro, ele vai concluir Deus também falando com Jonas. Deus dando essas últimas palavras para Jonas, comunicando a Jonas a sua misericórdia para todos os habitantes em Nínive. E a conduta de Jonas, né, não é um exemplo, nem para mim, nem para você. Ele não é um exemplo a ser seguido. Ele começa desobedecendo a Deus e ele termina com ressentimento, sabe? Mas quando nós lemos, nós aprendemos pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos para nós termos como exemplo de vida e segui-los. Os pontos negativos para nós só refletir
e buscar a não seguir. Diante desse ressentimento de Jonas, nós podemos dar um exemplo do filho mais velho da parábola ali do filho pródigo, né? Quando ele retorna à casa do pai, o filho mais novo, o filho mais velho ele fica zangado porque seu pai recebe o seu irmão. O pai perdoa ele, o pai faz banquete, o pai restitui a posição de filho, porque ele já vem pedindo para ser um serviçal, que ele nem se achava digno de voltar como filho diante do que ele fizera na vida daquele pai, sabe? Mas o pai com tanto amor, ele recebe aquele filho e coloca na posição de filho. Então o filho mais velho, ele não se alegra com a vida do irmão mais novo. Ele fica furioso porque o pai agiu com compaixão. Semelhantemente, trazendo para o livro de Jonas, né? Nós podemos ver que Jonas tem uma visão, né, semelhante desse filho mais velho da parábola do filho pródigo, né? Para Jonas, Deus está sendo injusto por ter absorvido os ninivitas, que são inimigos, um dos inimigos de Israel. Mas assim, queridos, tem um versículo, né, em Romanos 12:9, que diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Ainda no capítulo 12 de Romanos, a partir do 17, os versículos até o 21, também eu posso aplicar eles aqui nesse capítulo 4. Olha o que diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo, ouça isso, queridos, ouça isso, e vamos buscar a praticar essa palavra. A Bíblia diz que justo não são aqueles que simplesmente ouvem, mas aqueles que ouvem e praticam. Olha o que diz aqui, ó. Pelo contrário, se teu amigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E olha o conselho. Olha como termina Romanos 12, o versículo 21. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Quero dizer para você, vença o mal com o bem. Não retribua o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Diga, eu venço o mal com o bem. Eu vou fazer o bem para aqueles que agem de maldade comigo, porque é isso que o Senhor nos ensina. Lá no monte das bem-aventuranças, o Senhor Jesus, ele nos ensina sobre isso, né? Tem uma passagem que o Senhor Jesus diz assim: se te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ela 2. Se te tirarem uma capa, dê também a túnica. É isso, queridos. É isso que o Senhor quer de nós. Talvez você esteja dizendo assim: isso é difícil para mim. Mas se nós formos agir conforme a nossa carne, realmente não conseguiremos. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus nos guiar, Ele dominar o nosso ser, nós nos entregarmos a Jesus, né? Nós sermos verdadeiramente guiados pelo Espírito de Cristo, com certeza nós também agiremos assim. Sabe, queridos, porque Jesus, Ele sofreu, Ele carregou a cruz no nosso lugar, né? Ele levou uma coroa de espinho, foi colocado sobre a sua cabeça. Levou os nossos pecados, né, ali na cruz do Calvário. Mas antes dele expirar, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então nós precisamos seguir os passos dos mestres.
do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos viver a vida de Cristo em nós. Nós precisamos amar os nossos inimigos. Nós precisamos cuidar dos nossos inimigos. Nós precisamos servir aqueles que não nos servem. Porque se nós agirmos só com aqueles que agem de bem para conosco, que diferença nós temos para aqueles que não conhecem a Deus? Então, se nós nos aproximamos de Deus, se nós conhecemos a Deus, se nós queremos viver uma vida com Deus, nós precisamos caminhar na palavra. Então, voltando aqui para o texto, Jonas capítulo 4, né? Nós podemos extrair do livro de Jonas, né? Alguns pontos aqui. O primeiro, Deus, ele demonstra seu amor incondicional. Sim. Com os moradores de Nínive e principalmente com Jonas, né? Porque Jonas talvez se achou tal, né? É ele que é de Deus, é ele que pertence, é ele que faz parte do povo de Deus. Mas em todo tempo, Deus está demonstrando que ele não faz acepção de pessoas. Em todo tempo, o Senhor está demonstrando o amor incondicional com todos. Então, Deus demonstra aqui para com os ninivitas e para o profeta Jonas. Deus livra Jonas da morte e livra os ninivitas da destruição. Nós lemos isso lá no capítulo 1. Deus livrou Jonas da morte. E agora nós estamos lendo que Deus, ele livrou Nínive da destruição. Esse é o primeiro ponto. O amor de Deus é incondicional para com você. Receba isso. Eu e você, nós não precisamos fazer nada em troca. O Senhor nos ama incondicionalmente. Ele demonstrou isso para conosco e continua demonstrando isso. Segundo ponto que podemos extrair aqui do livro de Jonas. A misericórdia do Senhor não se limita a um povo. Deus não está limitado a povo nenhum. Sabe? O Senhor, ele rompe fronteiras. O Senhor, ele quer alcançar nações. O Senhor quer alcançar vidas. O Senhor quer alcançar você aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja. Deus quer alcançar a humanidade. A misericórdia do Senhor, ele se estende para todos. O Senhor não tem preferidos. O Senhor não tem preferidos, eu repito. O Senhor deseja salvar a todos. Ele não quer que nenhuma alma se perca, mas que todas venham a ser salvas. Sabe, queridos? E é por isso que Deus fala ali, usando o apóstolo Paulo para escrever a carta aos Timóteo, falando para Timóteo, para que ele ore, ele interceda por todos. Porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer salvar a minha vida, a sua vida. Não importa os pecados cometidos, porque há poder no sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Tem solução para você, tem jeito para você, há uma saída para nós. O Senhor quer salvar, e para isso, Deus, ele quer que nós venhamos a orar para que a salvação se estenda para todos, em nome de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, para nós intercedermos, para nós orarmos. Olha o que diz em 1 Timóteo 2, diz assim: admoesto, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. É todos, sentido genérico aqui, ó, homens, mulheres, crianças, desde o mais tenro até o de maior idade. E aí ele vai falar sobre as autoridades, ele diz pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada em toda a piedade e honestidade. Olha o versículo 3, querido, de 1 Timóteo 2, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador,
Quando nós oramos, quando nós intercedemos, isso é agradável para Deus. Quer agradar a Deus? Ore pelo próximo. Quer agradar a Deus? Ore por salvação, por libertação. A atitude de Jonas não estava agradando a Deus. Mas mesmo assim, Deus mostra o seu amor incondicional para com Jonas. Assim como Ele tem demonstrado para mim, para você. E o versículo 4 diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque lá em João, capítulo 8, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então o Senhor, né, o segundo ponto, a misericórdia do Senhor não se limita a povo, né? Ele rompe fronteiras para alcançar nações. Alcança todos, independente da etnia, da língua, tribos, nações. O Senhor quer alcançar a todos. Terceiro ponto. O propósito de Deus é salvar a humanidade, como eu falei. Sabe, queridos? Então, assim, Deus estabelece, né, essa vida de salvação para todos, usando pessoas. E Deus usou o profeta Jonas ali para levar a palavra de vida e de salvação. Então, olha o que aconteceu. Quando nós paramos para refletir os capítulos anteriores, no capítulo 1, no versículo 16, houve a convenção dos marinheiros. Através da vida de Jonas, se bem que uma situação bastante delicada aquela, mas houve conversão ali. No capítulo 2, no versículo 9, houve a conversão do próprio Jonas. Sim, porque no ventre do peixe ele se arrependeu. Ele se voltou para Deus. E no capítulo 3, do 8 até a 10, nós vamos ver a conversão dos ninivitas. Que maravilha! Que maravilha! Deus maravilhoso! Nos dias de hoje, o Espírito Santo, ele continua trabalhando nos corações. A palavra, ela é lançada através dos instrumentos que Deus usa. Deixe ser usado por Deus. Deus quer usar você. Assim como Deus, né, desejou usar Jonas, né? Ele resistiu, mas chegou um momento que ele não tinha como resistir mais. E eu quero dizer para você, você que está com resistência ao chamado, com resistência ao mandado do Senhor, né, com resistência de se integrar aí à grande comissão de sair pregando o evangelho, como Jesus disse: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Quer dizer, não resista mais não, querida e querido. Sinta-se privilegiado, privilegiada por ser escolhida por Deus. Jonas deveria se sentir alegre diante de todos os profetas. Deus escolheu ele para salvar uma cidade. Que maravilha! Provavelmente Deus tenha falado com você que está me ouvindo, para ir a uma cidade, para ir a um bairro, para ir a uma rua, pregar o evangelho, fazer um evangelismo aí na rua. Deus está te levantando como atalaia nesse lugar onde você reside. Talvez nesse hospital onde você está internado aí agora. Deus te conduziu até aí para que vidas sejam salvas. Talvez nessa faculdade onde você está, você pode fazer um núcleo de oração aí neste lugar. Deus quer usar você e você deve se sentir privilegiado e privilegiada, querida, por ser escolhida pelo Deus Todo-Poderoso. Só imaginar nós trabalharmos para o Criador do Universo. Isso é uma honra para nós. Isso é um prazer. Se sinta feliz por isso. Almeje que no seu coração comece a arder, palpitar, acender esse desejo, sabe? Você voltar ao primeiro amor e fazer a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja cooperador, sabe? Desse plano salvífico. Coopere. Deus te chamou como cooperadores. O apóstolo Paulo, nas cartas que ele faz, ele cita nome de pessoas como Priscila, Áquila, Féber. São instrumentos que Deus levantou para estar ao lado dele. Sabe como é que eles chamam eles? Cooperadores do evangelho. Que maravilha, amém? E quando nós lançamos
a palavra do nosso Deus, sabe? Aí a obra agora vai ser com o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai convencer. É Ele que vai trabalhar, sabe? Mas precisamos ir. A Bíblia diz, sabe? Aqui em Romanos capítulo 10, né? Diz assim, ó. No versículo, Romanos 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha aí, Deus está te chamando. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Que maravilha aquele que sai para pregar o evangelho. A palavra de Deus diz que os nossos pés são formosos. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós pregaremos o evangelho e a obra de convenção será o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o quarto ponto, e o último ponto é: toda a criação de Deus está sobre o seu governo. Sim, é Deus que governa. É o Senhor que governa. Ele que é o dominador de toda a gente. A natureza. Nós podemos ver que o mar, que a tempestade, o vento, ouviu a voz de Deus. A fauna e a flora também. Podemos ver que os animais, irmãos, o peixe e o bicho também obedecem à planta. Vamos voltar lá no capítulo 4 para nós concluirmos a leitura, para que possamos entender esse último ponto. Olha bem, nós paramos aqui no versículo 5. Vamos para o versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma abobeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da abobereira. Amém, agora acertei. Versículo 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a abobereira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Versículo 9. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfardes por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfarde a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tivestes compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Olha aí, irmão. Então, é como nós falamos aqui. Toda a criação de Deus está sobre o seu governo. A natureza, a fauna e a flora, né, que nós lemos aqui agora, o bicho, a planta, né, o ser humano, os marinheiros, Jonas, 120.000 moradores de Nínive, sabe? E o que é que nós entendemos aqui? Qual é a conclusão disso tudo? É que a palavra de Deus é que prevalece. Então a palavra que prevalece é a de Deus. O governo pertence a quem? A Deus. O controle está nas mãos de Deus. Ele que é o rei, sabe? O rei é Deus.
e o domínio é dele. Eu quero finalizar, antes de nós orarmos, lendo 1 de Crônica 29, versículo 10 ao 13, que diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque, ouça isso, teu é tudo quanto há nos céus e na terra. E é verdade, eu pertenço a Deus, você pertence a Deus, nós pertencemos a Deus. Então o salmista vai dizer: porque teu é tudo que há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Aleluia, aleluia. Vamos orar, vamos falar com o Senhor agora. Vamos agradecer ao Senhor a oportunidade que Ele nos concede de nós conhecer Ele. Vamos falar com o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque esse livro, ele nos ensina muitas coisas. E a primeira de todas é que Deus demonstra o seu amor incondicional. A segunda é que a misericórdia do Senhor não tem limite. Lá em Lamentação vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas são ilimitadas, elas se estendem de geração em geração, ela se renova a cada manhã. Sabe? E que o Senhor tem um propósito. E esse propósito do Senhor alcança a toda a humanidade. É salvar. Ele quer te salvar. Você que acha que já é seu fim. Você acha que não tem mais jeito para você. Talvez você conheça alguém que não tem nem mais esperança para essa pessoa. Eu quero dizer para você, olha para Jesus. Coloque essa pessoa que você conhece nas mãos de Jesus. Eu me lembrei agora do ex-endemoniado de Gadareno, que não tinha mais jeito para ele. Por mais que tentaram resolver, sabe, queridos, era tudo em vão. Mas quando Jesus chegou ali em Gadara, aquele homem foi liberto, sabe, de uma legião de demônios. Há uma saída. Há uma saída para o mais vil pecador. Há uma saída, eu vou repetir isso, para o mais vil pecador. Então há uma saída para mim e para você. Sabe, o Senhor, Ele quer você com Ele. Assim como Deus não destruiu Nínive, não destruiu Jonas por desobedecê-lo, a misericórdia do Senhor o alcançou. Assim a misericórdia do Senhor nos alcança. Sabe, querido, a palavra do nosso Deus diz assim, em 1 Isaías 1,18: vinde então e ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Só depende de mim, de você. Você quer o Senhor? Você quer ser liberto? Você quer ser salvo? Você quer ser transformado? Você quer ser moldado, como no início nós falamos sobre o vaso na mão do Senhor? E esse foi o tema
desse capítulo 4 do livro de Jonas, o vaso que precisava ser moldado. Deus estava moldando Jonas. E assim nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Eu quero, você quer? Diga, eu quero, Senhor, ser moldado pelo Senhor. Diga isso. Senhor, vem me moldar, vem me transformar, vem me restaurar. Senhor, eu tento mudar, mas eu não consigo de mim mesma, mas pelo teu Espírito eu serei moldada, eu serei transformada. Diga isso, creia nisso, porque há poder no nome de Jesus. E o Senhor deseja isso, o que nós estamos pedindo ao Senhor é o que Ele deseja. Ele é o maior interessado em te libertar. Ele é o maior interessado em te livrar. Ele é o maior interessado em restaurar a sua vida, em restaurar o seu casamento, em restaurar a sua família. Ele só precisa de uma pessoa, você. Então dê o primeiro passo e deixe ser usado como vaso na mão do olheiro. Jonas se colocou na mão do Senhor e foi usado tremendamente ali, sabe, em Nínive, e vidas foram transformadas. A mulher samaritana se colocou na mão do Senhor Jesus Cristo, deixou ser usada, e cidade ali de Samaria, muitos homens em Samaria foram aos pés de Jesus. O Senhor não precisa de muito, não. Ele só precisa de um vaso disponível para Ele usar. Eu quero dizer, deixe ser usada pelo Senhor. Deixe ser usado pelo Senhor. Não seja Jonas fugindo de Deus, mas seja o outro Jonas, quando se arrependeu, deixou ser usado por Deus. Deixe ser usado por Deus. Deixe Deus usar esse vaso. Mas para Deus usar o vaso, Ele precisa moldar ele. Ele precisa lapidar. Ele precisa quebrar se for possível. Ele precisa refazer esse vaso. Ele precisa deixar o vaso do jeito como Ele quer. Porque não é da nossa forma, mas é da forma como o Senhor quer. Porque o Senhor, Ele sabe como trabalhar. E a vontade do nosso Deus é sempre perfeita e agradável. Deixe ser usado. Quer ser usado por Deus? Então ore comigo agora. Você quer que o Senhor tome você nas mãos, trabalhe, restaure, sabe, lapide, sabe, essa pedra que precisa ser lapidada, coloque no fogo, como ouro, não vai ser queimado nem destruído não, vai ser lapidado, sabe, vai deixar de ser pedra bruta, para ser joia rara na mão do Senhor. Deus quer fazer de você joia rara na mão dEle. E Ele tem poder para isso. E vão olhar para você. E vão dizer o antes e depois. Quem era essa pessoa? E o que eu estou vendo hoje. E você vai ser testemunho vivo. Deus quer fazer de você um testemunho vivo no lugar onde você habita. No seio da sua parentela, na rua onde você mora, no bairro onde você reside, na nação onde você está agora. Sabe? Deixe ser usado por Deus. Deixe ser instrumento na mão dEle. E venhamos sempre desejar ser vaso de barro. Sabe? Porque o vaso de barro, ele é frágil. Então ele sempre depende de ser trabalhado, ser cuidado. E o Senhor tem todo prazer em nos cuidar. Vamos orar? Eu quero te convidar para orar comigo. Amém? Oremos agora. Senhor, nós não temos nem palavras como agradecer ao Senhor por essa série, Deus, que o Senhor ministrou fortemente em nossos corações. Senhor, obrigado, porque no primeiro capítulo o Senhor nos mostrou o servo desobediente. E quantas vezes nós somos. No segundo capítulo, Senhor, o Senhor nos mostrou que mesmo seguindo o Senhor, muitas das vezes nós não o conhecemos. Assim como Jonas era o profeta, mas não conhecia o Senhor. E verdadeiramente nós queremos conhecer o Senhor. Nós temos conhecimento de que não iremos conhecê-lo na sua totalidade, Senhor.
Porque o apóstolo Paulo vai dizer isso: nós conhecemos em parte, mas um dia, nós o veremos face a face. Senhor, nós aprendemos no 3º capítulo que o Senhor nos ensina através da aflição. Como foi Jonas, ele aprendeu a lição através das aflições, Deus. Por isso que o salmista vai dizer, lá em Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter passado por aflição para aprender os teus decretos. E verdadeiramente é isso, Senhor. Nós aprendemos, Senhor, no sofrimento. E agora no último capítulo desse livro, Senhor, nós aprendemos que o vaso ele precisa ser moldado, ele precisa estar nas tuas mãos. Que o vaso ele não tem escolha. O vaso não escolhe como ele deve ser, tá? O formato. O vaso não escolhe a forma como deve ser usado, aonde deve ser colocado. O vaso não tem escolha. O vaso ele simplesmente é um vaso e está ali para ser usado pelo seu dono. E nós queremos ser vasos nas tuas mãos. Nós queremos ser vasos nas tuas mãos. Pega-nos nas tuas mãos, Senhor. Segura-nos. Olha para nós e vê o quanto somos frágeis, porque nós somos vasos de barro. Vasos de barro. Mas um vaso de barro nas tuas mãos. Sabe, Senhor? Nas tuas mãos. Porque um vaso de barro, nas tuas mãos, ele vai ter serventia. O Senhor sabe como trabalhar nos vasos. Sabe, Senhor? Então nós queremos ser vasos nas tuas mãos. Nós não queremos ser um vaso encostado, empoeirado. Nós queremos ser vaso utilizado. Eu me lembrei agora de um versículo que o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios. No capítulo 4, Senhor. Que ele vai falar, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. E que tesouro é esse? É o Espírito Santo, que está dentro de nós. A partir do momento que nós te recebemos, a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, que nós o aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos a bênção completa, recebemos o Espírito Santo, Ele está conosco e em nós. Essa que é a preciosidade, essa que é a riqueza. É um vaso frágil de barro, mas com um tesouro dentro dele. E é isso que nós queremos. Não queremos estar vazios, mas queremos estar cheio de Ti, Espírito Santo. Por isso, vem sobre nós. Você que está aqui a primeira vez, você que já vem nos acompanhando, mas você nunca confessou o Senhor, nunca convidou o Senhor para entrar na sua vida e ser o anfitrião dessa casa. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, se você deseja ser verdadeiramente discípulo de Cristo, se você deseja ser verdadeiramente um vaso de instrumento poderoso na mão do Senhor, se você deseja ser vaso disponível para Ele, sem reserva, sem restrições, ore agora comigo essa oração. Primeiro você vai dizer: Senhor, eu quero. Escreva aí. Diga: Senhor, eu quero. Diga: Senhor, eu te aceito. Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador. Diga isso. E se você deseja isso, ore agora comigo.
Diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu tenho sido instrumentos falhos, instrumentos, sabe, Senhor, na mão de outro Senhor. Mas a partir de hoje, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. A partir de hoje, eu quero ser vaso nas tuas mãos. Eu quero ser vaso de barro. É um vaso que talvez nem muitas pessoas dão valor, porque muitos procuram vasos de ouro, vasos de prata, sabe? Vasos de bronze. Mas nós queremos dizer ao Senhor que, se é para ser sempre moldado, lapidado e transformado pelo Senhor, queremos escolher ser vaso de barro, porque a hora que o Senhor quiser quebrar, o Senhor quebra. A hora que o Senhor quiser lapidar, o Senhor lapida. A hora que o Senhor quiser restaurar, o Senhor restaura. Senhor, então queremos ser esse vaso de barro, mas não um vaso vazio. Não um vaso, sabe, deixado de lado. Mas nós queremos, eu quero, diga isso para o Senhor, eu quero, que até eu quero, queridos. Eu quero ser, diga para Ele que eu estou dizendo aqui também, eu quero ser vaso usado nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor glorifique o teu nome na minha vida. Sabe, Senhor, como o apóstolo Paulo escreveu aqui nas cartas de 2 Coríntios 4, versículo 7. Senhor, eu quero ser vaso frágil de barro, mas que dentro de mim tenha grande tesouro. Tenha grande tesouro, Senhor. Tenha o Senhor Jesus. Então, Senhor, diga comigo: Senhor, eu te recebo. Eu te convido para que o Senhor entre. Para que o Senhor entre no meu coração. Para que o Senhor seja o dono desta casa. Para que o Senhor fique à vontade de fazer a limpeza que precisa. Tira toda a sujeira. Vai restaurando, Senhor, onde está rachado. Vai mudando de lugar aquilo que o Senhor quer mudar, Senhor. Não fica só na sala não, Senhor. Não tem reserva, nem restrições. Fica à vontade para ir em todo o compartimento dessa casa. A partir de hoje eu quero declarar: essa casa pertence ao Senhor. Fica à vontade, seja o anfitrião agora, Senhor. Comanda, governa, porque eu confio no teu trabalhar. Uma vida nas tuas mãos, não tem coisa melhor do que isso, Senhor. Não tem coisa melhor do que isso. Por isso, Senhor, toma o teu lugar e molda-nos. Recebe-nos, Senhor, como filhos. E nós te recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, Senhor. E toma o controle e governa. Ser, Senhor, o mestre, o rei, o Senhor e Salvador. Nos recebe, Senhor, como filhos. E nós te recebemos hoje e para sempre. E você que fez essa oração comigo, diz: amém, amém. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Que maravilha, né, queridos? Então, receba o Senhor. Eu só vou orar confirmando você que recebeu Jesus, sabe? Sinalize aí. Diga: eu fiz essa oração, eu recebo o Senhor, eu quero o Senhor. Diga assim, escreva aí, ó. Verdadeiramente hoje, eu sou discípulo de Cristo. Eu sou serva de Cristo. Eu sou vaso nas mãos de Deus o Todo-Poderoso.
Fala isso aí. Amém? Vaso nas mãos de Deus. Diga, eu sou vaso nas mãos do olheiro, Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, que bênção, né? Então, nós vamos concluir. Vou dar só um aviso aqui para você. E tem um versículo chave para finalizar a live, tá? Olha bem, você que está aqui comigo, que sempre vem me acompanhando, que sempre vem colaborando, é cooperador desse canal, compartilhando e dando like, continue fazendo, sabe? E Deus vai te recompensar. E o meu papel é orar por você. Eu tenho apresentado todos os inscritos no altar do Senhor, tá? Todos os inscritos no altar do Senhor eu tenho levado nas minhas orações durante todos os dias da semana, tá bom? Então você que está a primeira vez, sejam bem-vindos. Se inscreva, não esqueçam de deixar o like e compartilhar. Também não esqueça, ao término aqui da live, de você dar o feedback, né? Como foi essa série? Como Deus falou ao seu coração, né? E como Deus ministrou fortemente, sabe? O que isso tem mudado na sua vida? Que as ministrações, a oração, né, tem feito dentro do seu interior, né? Como a palavra de Deus tem chegado. Coloca esses comentários aí que vai ajudar muitas pessoas. São experiências que edificam outros, sabe, queridos? Então não esqueça, tá bom? E eu quero que vocês termine comigo lembrando desse versículo. Que esse versículo esteja na tábua do seu coração. 1 Tessalonicenses 4:4. A partir de hoje, viva esse versículo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vou repetir. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Amém? Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Divino Espírito Santo seja com você, ouvinte, minha irmã, meu irmão, meu querido amigo e amiga, seja com a sua casa, seja com os seus vizinhos, com o seu lar, sua família, seja com a rua onde você mora, a nação onde você reside, com todos. E eu oro que o Senhor visite cada pedido que foi escrito aqui, que o Senhor libere unção de cura, que o Senhor libere virtude de restauração e que haja saúde perfeita com os que encontram enfermos. Que o Senhor liberte os que estão cativos e oprimidos, que seja nas drogas, que seja nos vícios, que seja na prostituição, que seja no engano, que seja nas correntes das trevas, que haja libertação. Que a salvação reine sobre a sua vida. Sejam cheios de Deus. Que o Senhor levante os que estão no leito da UTI, no leito da enfermidade. Que o Senhor possa abrir portas àqueles que estão à procura de cirurgia, de emprego, de concursos. Que o Senhor surpreenda a sua vida. Que haja milagre, que haja bom encontro para aqueles que estão aguardando casamento. Que o Senhor opere de uma forma sobrenatural. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento. E eu vou ficando por aqui. E receba o meu abraço em nome de Jesus. E que o Senhor continue enchendo esse vaso, enchendo de alegria, enchendo de paz, enchendo de gozo, enchendo de amor, em nome de Jesus. Amém.